questionam se é um bolo. É um biscoito com o que você o recheia, etc. É um biscoito. Você pode fazer com bolo, mas se cortar formas e números de bolo, eles secam. Então acho melhor fazer de biscoito, a menos que coma fresco. Agora vou mostrar como fazer o biscoito mais simples de todos, porque você sabe o quanto eu amo minhas receitas simples, mas também é delicioso. É um shortbread bem simples. Tem 3 ingredientes: farinha, açúcar e manteiga. É uma receita sem ovos. Vou adicionar um pouco de limão apenas para dar um pouco de sabor, mas é realmente fácil adicionar qualquer tipo de raspas ou apenas mantê-lo simples e um pouco doce. Então, na tigela eu tenho 450 g de farinha de trigo e vou adicionar 300 g de manteiga. Esta é, claro, manteiga sem sal e vou colocá-la diretamente na farinha. Esta receita é tão fácil porque literalmente tudo vai para a tigela e a manteiga não está congelada, mas também não está tão macia. Então está no meio termo e você pode ver como estou pressionando. Estou dando um pouco de pressão e entram 150 g de açúcar. Então vou adicionar um pouco do meu pó de baunilha. Isso é vagem de baunilha seca. Eu fiz um vídeo inteiro de como salvar sua baunilha. Então essa é outra ótima maneira de usar o pó de baunilha. E como eu disse, vou apenas raspar a casca de um limão. Então essa quantidade é suficiente para cerca de uma letra ou número de biscoito duplo. Então eu estou fazendo uma letra e isso deve me dar massa suficiente para fazer 2 dessas letras para que eu possa empilhá-las uma em cima da outra. Então todos os ingredientes estão dentro e tudo o que vou fazer é simplesmente colocá-los na batedeira em uma velocidade lenta com um batedor e vou deixar todos os ingredientes se unirem e o que vai acontecer é que se formará uma consistência semelhante à areia. Então realmente se junta como areia. Então todos esses pedaços grandes de manteiga se misturaram. Vou deixar por um pouco mais de tempo e o que vai acontecer é que uma massa começará a se formar. Mas logo antes disso é quando eu gosto de tirá-la da mistura e termino com as mãos. Ok, então este é o estágio em que eu gosto de tirá-lo da batedeira elétrica. Então ainda está arenoso, mas são grãos maiores, se isso faz sentido. E tudo o que vou fazer é amassá-lo com a mão. E conforme eu amasso, uma massa começa a se formar. E eventualmente você pode pegar toda a massa e colocá-la na superfície, e eu só vou me certificar de que está totalmente misturada para que não haja pedaços de manteiga. O açúcar e a farinha misturam-se facilmente. Eu já consigo sentir o cheiro do limão. Então, quanto mais você trabalha com isso com as mãos, mais macio vai ficar. Na verdade, eu diria que está agradável e frio no momento. Digo agradável porque é um bom clima para bolo. Não é necessariamente um bom tempo para as pessoas, mas nós, padeiros, realmente apreciamos o frio porque sabemos como é no verão. Certo, estou feliz com a massa, está agradável e lisa. Vou dividir isso em 2, mas de forma desigual. Então vou deixar propositalmente mais na primeira, porque sei que haverá excesso depois que eu cortar a forma, e então posso adicioná-lo a este. Então vou apenas deixar isso aqui, e então, em vez de polvilhar farinha em uma... Vou colocá-lo em um pedaço de papel manteiga e colocá-lo aqui. O principal motivo é porque facilitará muito a vida quando você estiver transferindo seu número, letra ou forma para o papel manteiga, porque eu aprendo com os erros. Tentei colocar uma forma adorável na bandeja, percebendo que foi uma péssima ideia. Então agora vou pegar meu segundo pedaço de pergaminho e colocá-lo em cima e depois enrolá-lo. Então você realmente não precisa adicionar nenhuma farinha extra. Vou apenas esticá-lo até ficar com cerca de 1 centímetro de espessura. Então você quer ter em mente que forma você está fazendo quando enrola. Então, por exemplo, se você está...
Assim, vou fazer um S. Na verdade, eu recortei um formato de S aqui e isso é para uma boa amiga, Savannah, que acabou de superar a doença de Hodgkin, que é uma forma de câncer. Ela tem sido incrível e isso é realmente para ela neste fim de semana, porque é o aniversário dela e uma grande celebração pelo fato de ela ter superado isso. Então, um grande abraço para ela. Vou fazer isso extra especial, mas novamente você pode fazer qualquer forma que quiser. Então, obviamente, estou pensando que um S ocupa bastante espaço. Então, vou fazer uma forma de oval alongada. E não se preocupe se a massa ficar muito mole, porque vamos refrigerá-la antes de ir ao forno. Novamente, se você está apenas fazendo biscoitos simples, não precisa fazer isso entre os dois pedaços de papel. Isso apenas facilita o corte das letras. Então eu também vou pegar a letra e ver onde precisa de atenção. Definitivamente é longo o suficiente, mas não é largo o suficiente. Então vou esticá-lo um pouco na largura. Então estou satisfeita com a espessura, não quero esticá-lo mais. Vou tirar essa camada, você pode ver que está bem lisa. As pessoas realmente preferem abrir a massa dessa maneira. Vou colocar essa forma. Então a maioria se encaixa, exceto por alguns pequenos cantos. Então o que eu vou fazer é trapacear um pouco. Vou rasgar onde posso ver que há excesso e apenas colocá-lo onde precisa ter um pouco mais de massa e vou pressioná-lo bastante firmemente com o meu dedo. Agora isso é aceitável fazer contanto que a massa esteja bem unida. Se você acabou de colocar um pouco de massa extra por cima, ela vai rachar no forno, então certifique-se de que está bem amassada e talvez um pouco mais aqui, só para garantir. Vou fazer mais uma rolagem para garantir que esses pedaços extras estejam bem seguros. Coloco isso de volta e agora vou cortar ao redor do molde. Massa apenas 2 ou 3 vezes, principalmente se estiver enfarinhando a superfície, pois cada vez adiciona mais farinha. Mas é uma boa massa para restender, então isso deve ser suficiente para a segunda letra. Retire o molde, transfira para uma assadeira, então você vê porque é muito mais fácil fazer isso no papel. Ok, então isso vai para a geladeira por cerca de 10 a 15 minutos para firmar antes de colocarmos no forno. Isso ajuda a manter mais o formato, o que você quer quando está fazendo biscoitos moldados. Vou guardar isso na geladeira e abrir a segunda carta depois. Então eles ficaram na geladeira por 15 minutos e estão bem firmes, então vou colocá-los em um forno pré-aquecido a 180 graus. E o que você está procurando é que eles ainda vão estar claros, mas vão começar a ficar dourados nas bordas. Então, para biscoitos grandes como esses, geralmente leva entre 12 e 15 minutos. Se fizer biscoitos menores com a mesma receita, levará menos tempo. Então, cheque por volta dos 8 minutos e possivelmente gire a bandeja. Ok, então nossos biscoitos cozinharam perfeitamente. É isso que eu quero dizer com eles começando a ficar dourados. Então eu presto atenção nas bordas. Eles ainda estão bastante claros e podem parecer ainda macios. Mas tudo bem, pois eles endurecem conforme esfriam. Outra coisa, não retire-os da bandeja até que estejam completamente frios, porque eles são macios e vão quebrar. Então eu os tirei do forno, deixei-os na bandeja como este aqui, e eles estão completamente frios, não há calor algum. Enquanto eles esfriavam, preparei um pouco do meu buttercream americano. Então, quando se trata desses biscoitos, acho que eles são bons por si só. Acho que eles são doces o suficiente, sabe? Eles têm um bom sabor apenas como um biscoito, mas obviamente seguimos as tendências, e essa é uma das tendências. Então existem muitos toppings que você pode fazer com eles.
Estou fazendo um buttercream americano porque gosto da maneira como ele colore e como se acomoda levemente em cima do shortbread. Também já fiz com buttercream de merengue suíço. Funciona da mesma forma, eu pessoalmente achei um pouco manteigoso demais. Então o fato de o americano se acomodar um pouco apenas contrabalança essa manteigosidade. Também é o que me foi solicitado. Também já fiz com ganache de chocolate, que é para aqueles que não têm um paladar tão doce. E algumas pessoas sugeriram também um creme de mascarpone, que parece muito bom. Você só precisa comê-lo fresco. A vantagem do buttercream americano é que pode ser decorado e mantido fora da geladeira, inclusive durante a noite, diferente do merengue suíço que se conserva melhor refrigerado. Porém, biscoitos não devem ser refrigerados. Acredito que seja a cobertura ideal. Ainda assim, eles são bons individualmente e a escolha é sua. Essa é só a minha opinião pessoal. Então escolha qual vai ficar por cima e você pode decorá-lo da maneira que quiser. Mas antes de fazermos as decorações em cima, precisamos juntá-los. Eu tenho aqui, na verdade, um bico de confeiteiro número 2. Esse é um bico grande em formato de estrela e eu tenho um par de cores aqui, branco e rosa. Você pode usar bicos simples, nem precisa usar um bico para essa parte. Mas isso é apenas o que eu decidi e vou cobrir toda a superfície do biscoito e depois transferir a outra camada por cima. Então eu vou apenas fazer estrelas simples, porque isso vai ser coberto, então realmente não importa o padrão que você faça aqui. Então algumas pessoas me perguntaram se o buttercream deixa o biscoito mole de alguma forma. Eu não acho que o buttercream americano faça isso porque é um buttercream bastante seco, enquanto o merengue suíço é bastante úmido. Então este é um bom biscoito se você quiser fazer com antecedência. Depois de cobrir toda a superfície, pode adicionar a segunda camada, mas com cautela. E, obviamente, quanto mais você preencher o meio, mais alto o biscoito de cima vai ficar. Acho que essa é uma altura realmente boa. E agora para o topo, como eu disse, você pode fazer o que quiser. Algumas pessoas fazem o mesmo padrão que fazem no interior e fazem o mesmo padrão na parte superior externa, cobrindo com todo tipo de coisas como doces, macarons, flores, beijos de merengue que eu também já fiz no passado, mas achei que era uma desculpa para experimentar algumas técnicas de confeitaria divertidas e diferentes por todo o topo. Então eu tenho alguns bicos aqui, eu tenho o restante do que eu acabei de preencher. Eu também tenho um dos meus bicos favoritos, que é um PME 13. Um Wilton 4B. Um Wilton, um M e um Wilton 104. Então, eu os colori em diferentes tons de rosa e roxo, apenas para criar diferentes sombras e texturas. Então, vou deixar minha criatividade correr solta. Naturalmente, eu começo com as formas maiores, então vou fazer alguns redemoinhos.